não é? Sim. O vínculo entre a criança e seus responsáveis nos primeiros anos de vida desempenha um papel crucial na formação da personalidade e na saúde emocional ao longo da vida. Esse é o foco da teoria do apego, desenvolvida pelo psicólogo John Bowlby. Falei correto o nome do homem? Sim, John Bowlby. John Bowlby mesmo, porque Balde, John Bowlby. Essa abordagem amplamente utilizada em países como Estados Unidos e Europa também vem ganhando força no Brasil, especialmente no campo da psiquiatria e da psicologia. Estava me referindo aqui para pedir a confirmação ao psicólogo e mestre em psicologia clínica e de comunidade pela UPS de Roma, na Itália, Rômulo Araújo. Seja bem-vindo, doutor Rômulo. Obrigado, Nonato. De compartilhar experiências e conhecimentos sobre o tema. Como é que... A gente fala... Desculpa, Nonato, só para pegar essa, você falando da teoria do apego, né? Hoje se fala muito do desapego, né? Isso. E agora estamos... A questão de desapego em termos até de adultos. Mas aqui... Impessoalidade. Eu acho que também não é bem assim. Como é que você explicaria a experiência do vínculo inicial entre a criança e seus pais na formação até mesmo da personalidade? Então, né, assim, é bacana a gente começar analisando essa palavrinha apego, né? Quando eu conheci a teoria de Bowlby, eu conheci lá na Itália, e lá a gente chama atacamento, e quando eu cheguei aqui no Brasil, a tradução era apego. Uhum. De fato, a gente pensa logo em apego num sentido negativo, apego ao dinheiro, apego a uma pessoa, apego a um bem material, né? E a gente acha isso negativo. Mas Bowlby, depois eu entendi que essa tradução ela foi perfeita, porque quando a gente pensa em apego, a gente pensa em algo que é instintivo, né? Ou seja, Bowlby, ele fala que é o principal, né, a coisa mais básica do ser humano, não é a alimentação, não é o sexo, mas é o quê? O apego, a relação, né? A relação. E aí, Nonato, eu entro naquilo que tu me perguntaste, né? É de fato essa relação, esse vínculo que vai, digamos assim, formar a personalidade daquela criança. Imagina que aquela criança ela é tão apegada ao pai, à mãe, figura linda, né? Quando a gente pensa aquela criança, aquele bebê que segura na mão do pai e da mãe. É a imagem de segurança que se tem, né? Exatamente. Do pai então, segurando. Aquela imagem de segurança é interessante que quando um bebê segura na mão da gente assim, o adulto também recebe algo. Uhum. Aquele pai, aquela mãe que recebe aquele toque, ele também recebe algo. Ele transmite algo. Né? E é justamente essa coisa bem do instinto, que vai de fato, digamos assim, das primeiras bases da personalidade daquela criança, a nível cognitivo, a nível emocional. Né? Por exemplo, quando eu começo a atender, chega um paciente, eu atendo jovens e adultos e casais, né? E depois que o paciente me faz ver a demanda principal, eu começo a fazer as sessões de anamnese, que é o quê? O passado dele. E uma pergunta que eu faço, né, que é crucial, é básica, eu pergunto, como é que era a atmosfera da tua infância? Existia o que ali? Existia serenidade, ou era briga, ou era confusão, existia apreensão, existia segurança, existia afeto, existia toque, beijo, abraço. E ali, gente, é impressionante. A gente começa a descobrir, de fato, os primórdios, seja do positivo, seja do negativo. Seja daquele apego, daquele vínculo que dá segurança, a gente vai ter um adulto seguro, um adulto firme, um adulto afetuoso, ou quando a gente vê alguns déficits, e a gente vê dois tipos de adulto. Ou aquele apreensivo, ansioso, ou aquele evitativo. Aquela pessoa que não gosta de afeto, que é muito frio. Mas se a gente prestar atenção, tudo vem dali. Você falou sobre, pegar esse gancho, sobre a formação, né, da personalidade. Tem do ditado, né, que a fruta não cai longe do pé, né? Isso. Mas então por que chega num ponto do atrito, né? Já não reconhecer o pai ou a mãe com essa ligação?
Bowlby, ele fala que o pai e a mãe, o sistema de apego, o sistema de vínculo, qual é o foco dele? Gerar autonomia. Gerar autonomia, né? Então, para Bowlby, o pai e a mãe, eles chamam o quê? De base. Né? Eu preciso ser o quê? Uma base segura. Ou seja, eu preciso deixar com que o meu filho vá, que ele explore o mundo, que ele tenha autonomia e, se ele tiver uma necessidade, ele volta e ele sabe que eu estou ali, porque daí vier para ajudá-lo, certo? Então, digamos assim, isso seria o percurso melhor, perfeito. Só que aí a gente vê o que? Interferências nesse percurso, né? Ou seja, à medida que o ser humano ele vai crescendo, ele vai querendo se tornar uma pessoa social. E é normal ele querer ser autônomo. Porém, muitas vezes, aquele pai ansioso, possessivo, medroso, ele não respeita essa autonomia. Aí quando a gente vê aquele pai que sufoca, minha mãe me sufoca. Meu pai me sufoca. Doutor, meu pai me sufoca, eu não aguento ele. Por quê? Esse pai é tão ansioso, ele não sabe respeitar esse processo de autonomia. Muitas vezes é chegado muito mais a figura da avó. A avó tem um apego tão grande pelo neto que não, deixa o bichinho. Trata como se fosse um objetinho dela. Isso. Isso é apego bom? Mais para a pessoa fazer, né, a exploração. A gente tem duas coisas clássicas, né? Às vezes a gente tem isso que o Nonato fala, que é tipo assim, aquele cara que é criado pela avó, né? Então, ele é todo cheio de maus hábitos, né? E às vezes a gente tem aquele caso clássico, né? O pai, a mãe e a avó. Aí entra, né, aquela avó que é mais livre, que é mais liberal, né? Mas ao mesmo tempo essa avó que tem assim um acesso, né? Porque é um vínculo muito belo. A gente vê aí o Papa Francisco que fala muito da missão dos avós, né? E por quê? Porque o avô ele já tem aquela maturidade. Então ele deve o quê? Favorecer essa liberdade, essa autonomia que às vezes o pai de primeira viagem não tem. Né? A gente vê, por exemplo, o primeiro filho. Às vezes a gente diz que o primeiro filho é todo traumatizado. Por quê? Essa mãe é muito ansiosa. Essa mãe é muito medrosa. Isso é um apego inseguro? Esse é um apego inseguro. Né? Um apego inseguro, digamos assim, quando esse pai, quando essa mãe são muito apreensivos. Né? E aquilo vai passar para a criança. Né? Eu sempre digo, gente, no consultório, a criança a gente não pode desvalidar, porque a criança ela aprende vendo e sentindo, mais do que ouvindo. Às vezes aquele pai, aquela mãe, dá milhões de conselhos, mas a criança ela internaliza melhor o que ela vê e o que ela sente. Se ela sente um ambiente de segurança, né, se ela sente que aqueles pais dialogam, se ela sente que aqueles pais dão liberdade a ela porque confia nela, ela vai com certeza ser um adulto seguro. Interessante que há casos, eu estou com uma cabeça aqui, de mães apegadas, bem aspas aí, e que não deixam a filha respirar. Sim. E de repente, no primeiro namorado, ela vai embora, se casa com 15, 16 anos, por conta de que parece que ela queria, eu quero me libertar. Aquele adolescente, entra duas crises fortes, né? Porque o adolescente, por ele mesmo, ele já tem nessa época a necessidade cerebral, neuroplasticidade de autonomia de socialização. Ele quer já é a natureza, ele quer já deixar um pouco os pais, né, para realmente ter aquele grupo paritário, aquele grupo de amigos, aquele grupo que ele se identifica, aquele grupo que ele vai. Então é a moda do cabelo azul, é a moda do cabelo preto, é a moda de andar todo de preto, é a moda do pince, é fazer 1000 tatuagens, né? Então o adolescente ele já vive isso, só que esse pai e essa mãe também entram em crise. Porque ele não é acostumado. Ele é acostumado com aquele bebezinho que ele dava a comida, ele dava o vestido, ele dizia o que ia vestir. Não combina o sapatinho com essa roupinha. Então esse pai entra em crise. Só que quando essa mãe, além dessa crise, ela já tem uma tendência ansiosa, então isso, Nonato, vai ao dobro.
E aí acontece isso que você falou, o adolescente tem um boom, né, sai de casa e vai morar com um namorado e vai... né? Vai morar só, de repente. Só, né? Isso é uma busca de desapegar-se. Isso. Aqui a teoria do apego é o contrário, né? A teoria do apego, assim, na verdade, o apego a gente pode substituir por vínculo. Né? Só que quando a gente, digamos assim, adolescente, adulto, a gente se desapega, né? Como se diz em português essa palavra, a gente não precisa romper vínculo. A gente pode continuar extremamente vinculado àquele pai, àquela mãe, mas respeitando cada fase. Né? Digamos, quando criança é um tipo de vínculo, quando adolescente é um tipo de vínculo, quando aquele filho é adulto é um tipo de vínculo. Entendi. Não é preciso desapegar Não. do apego para que você se sinta livre e com vontade de estruturar dar o seu passo na vida. Exatamente, exatamente. Com autonomia. Hoje a gente vê, gente, que a grande crise do jovem ele não sabe ser autônomo. Não existe autonomia. Né? Geração Z tá aí. Aí eu falar, como é que você analisa a geração Z que não tem essa autonomia, que a adolescência cada vez mais tardia, né? Exatamente. Isso é lucro para a humanidade? Eu estive em São Paulo há pouco tempo e escutando lá o doutor Cristiano Nabuco, ele estuda bastante a geração Z e a questão do digital, né? E o que acontece? Por que ele não é mais autônomo? A gente vê uma juventude cada vez menos no presencial, naquilo que a gente chama a competição esportiva, né? A gente vê que antigamente a gente tinha gincanas escolares, né? Então a gente ia trabalhar por aquilo, a gente se enturmava, a gente gastava muito tempo. Então, digamos assim, a gente hoje tem um déficit nesse social. E esse social é a concreteza da vida. Então, se não existe a concreteza da vida, então a gente vai ter cada vez mais esses adultos adolescentes, esses adolescentes muito infantilizados, né? E aí tudo fica mais tardio. Interessante que você está falando da teoria do apego que vem da Itália. E na Itália houve um desapego através do psiquiatra Renato Basaglia para que se desapeguem as pessoas dos hospitais psiquiátricos. Sim. Abram as portas, liberem, deixem eles em família, para que eles apegassem a família. Foi uma revolução. Uma revolução, né? Eu tive a oportunidade de morar um tempo na Itália. E, de fato, a gente não tem mais aqueles hospitais psiquiátricos, porque o vínculo, mesmo com aquele doente, né, alguém que tem uma doença psíquica, mas o vínculo familiar, ele é segurança, né? Um vínculo familiar sadio às vezes, saúde. O fator da doença está na família. Exatamente. É preciso cuidar da família. Cuidar da família. É tão engraçado. Hoje aqui na clínica, a teoria do apego, gente, ela abre uma perspectiva também na clínica. Né? Porque, para Bowlby, primeiro, eu como terapeuta, eu também tenho um vínculo com o meu paciente. Então, a primeira coisa que a pessoa fala, ai doutor, que bom que o senhor fala. Porque às vezes o pessoal vai, aquela pessoa que só escreve, ou que... né, começa a sessão mudo, termina calado, como dizem, mas a clínica ela é um vínculo com responsabilidade. Eu não estou ali para também substituir pai de ninguém, marido de ninguém, colega de ninguém, mas ali é um vínculo de cuidado. Mas eu creio que a grande novidade da teoria do apego é porque é muito normal a gente convidar a família para vir para a clínica. Então, se eu atendo o marido, eu convido a esposa. Se atende um filho, traz teu pai. Então, hoje eu atendo nora e sogra, Nonato. Imagina aí a loucura, né? Porque é bacana porque, na verdade, quando eu tenho só o paciente, eu escuto só aquela verdade. E aí,
né? E a verdade do outro, e a verdade desse pai, a verdade dessa mãe, a verdade dessa sogra. Você sai um pouco do seu paciente para sintonizar-se à convivência dele em família, em grupos sociais também. Eu acho interessante o papo aqui, que dava para ir até meia-noite, viu? Fiquei apegado ao tema da teoria daqui do apego. Como é que ela está sendo difundida no Brasil? Você é uma das figuras responsáveis por isso? Assim, eu acho que aqui em Fortaleza a gente tem a Silvia, esqueci o sobrenome, eu sou péssimo de sobrenome. Nós somos, eu creio que 4 terapeutas do apego. No Brasil, a célula maior, mais forte é em São Paulo. Né? Então hoje, eu, por exemplo, sou vinculado a esse instituto em São Paulo, que se chama Instituto 4 Estações. Então, eles são especializados na teoria do apego e também no luto. E então, supervisão. Então, tem muita coisa bacana lá em São Paulo, mais no sul. E Fortaleza está chegando junto, né? Fortaleza está chegando junto. A teoria do apego ela é bastante conhecida entre os psiquiatras. E só para dar essa deixa, né, esse casamento entre psiquiatria e psicologia ele é perfeito, porque a psiquiatria ela se concentra mais assim nos sintomas e aí na medicação e etc. Mas é necessário também o olhar do psicólogo, né, porque o psicólogo ele vai o quê? Fazer o paciente ver qual é a raiz do adoecimento dele. Né, fazer o paciente ver quais são os comportamentos doentios que ele continua ainda operando, vivendo. Né? Então, realmente, não adianta só o medicamento, a gente precisa de todo esse contexto, né, de vínculo de família, de terapia, para a gente unir tudo e realmente esse paciente ter uma vida saudável. A gente certamente, ou algum internauta, algum dos nossos ouvintes da 101.7 deve estar interessado. Onde é que ele atende? Qual é o site que a gente pode entrar em contato com isso, mais para conhecer a teoria do apego e também a sua aplicação? Certo. A gente tem aí o Instagram, romuloaraújo.psi. Então lá eu falo bastante da teoria do apego, falo bastante também sobre a síndrome de burnout, né? Que é algo bem também latente hoje na sociedade. E também eu te convido no Instagram a procurar o Instituto 4 Estações, né, de São Paulo, e lá vai ter um material fidedigno, sério e bem bacana para você conhecer a teoria do apego. Quero agradecer a sua vinda aqui, mestre em psicologia clínica e também da comunidade pela UPS de Roma, Rômulo Araújo, nosso entrevistado aqui, que nos deixa envolvidos e interessados, curiosos para saber mais um pouco. E apegados, apegados, né? A palavra boa. Apegados a essa teoria para desenvolver um pouco a nossa vivência e convivência com o próprio eu. Exato. Obrigado. Obrigado também, pessoal. 10h52.